Havendo um número legal e invocando a Deus pela grandeza da pátria, a paz entre os homens, dou por aberta a sessão. Convido o nobre vereador doutor Ivani de Mello para proceder à leitura da ata da sessão anterior. A ata da 28ª sessão ordinária, em 4 de maio de 2010. Presidência do senhor vereador Stepan Nersessian, primeiro vice-presidente. Às 14 horas, com a presença dos senhores vereadores Paulo Pinheiro, Paulo Messina, Andréa Gouveia Vieira, Marcelo Piuí, Carlos Caiado, Aspásia Camargo, Chiquinho Brazão, Rubens Andrade, Adilson Pires, Alexandre Cerruti, Carlos Bolsonaro, Fausto Alves, Jorge Pereira, Dr. Jairinho, Clarissa Garotinho, Roberto Monteiro, Eliomar Coelho, Dr. Jorge Manaia, Elton Babu, Raymond, Tereza Berger, Tio Carlos, Patrícia Morim, Lucinha, Stepan Nersessian, Bencardino e Leonel Brizola Neto, 27. Assume a presidência o senhor vereador Stepan Nersessian, primeiro vice-presidente, e ocupa o lugar de secretário a convite o senhor vereador Paulo Messina. Encerra a sessão às 17h10. Aprovada a ata, passa-se ao grande expediente. Não havendo orador inscrito, a presidência franqueia a palavra. Não havendo manifestação por parte dos senhores vereadores, a sessão fica suspensa até às 15h40. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Terminada a primeira parte do grande expediente, passa-se a segunda parte. Não havendo orador inscrito, a palavra fica franqueada. Não havendo quem se manifeste, a sessão fica suspensa até às 16h. Está suspensa a sessão. Está reaberta a sessão. Esgotado o tempo destinado ao grande expediente, passa a sua prolongamento. A mesa dará ciência da proposição recebida. Requerimento número 5, sem número. Requer a mesa diretora na forma regimental a retirada em definitivo do projeto de lei 189/2009 de minha autoria, que inclui o dia 8 de maio como data comemorativa do aniversário do bairro Rocha Miranda, cria a Semana do Bairro e da outras providências. Os vereadores que permaneçam como estão, aprovados. Esgotada a matéria do prolongamento, passa-se a ordem do dia. Em tramitação ordinária, em segunda discussão, em votação, com quórum de maioria absoluta, projeto de lei número 803 de 2006, de autoria do Poder Executivo, que isenta o Estado do Rio de Janeiro, suas autarquias e fundações, das taxas e contribuições relacionadas aos seus patrimônios, enquanto houver a exigência de reciprocidade para a isenção da taxa judiciária. Matéria está em votação. É o terceiro da pauta. O terceiro projeto da pauta. Senhores vereadores que encontram-se nos seus gabinetes e nas outras dependências da casa, por favor, compareçam ao plenário, pois estamos em processo de votação. Senhores vereadores Alexandre Cerruti, Aloísio Freitas, Aspásia Camargo, Bencardino, Carlos Caiado, Carlos Bolsonaro, Chiquinho Brazão,
Claudinho da Academia, doutor Carlos Eduardo, doutor Gilberto, doutor Jairinho, Eider Dantas, João Cabral, João Mendes de Jesus, vereadores Jorge Braz, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Marcelo Piuí, Paulo Pinheiro, professor Washington, vereador Raimon, vereador Renato Moura, vereadores Roberto Monteiro, Rubens Andrade, S. Ferraz e Tânia Bastos. Vereadores Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, Aspásia Camargo, Bencardino, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Claudinho da Academia, doutor Carlos Eduardo, doutor Gilberto, doutor Jairinho, Eider Dantas, João Cabral, João Mendes de Jesus, doutor Jorge Braz, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Marcelo Piuí, Paulo Pinheiro, professor Washington, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rubens Andrade, S. Ferraz e Tânia Bastos. Última chamada. Senhores vereadores, Alexandre Cerruti, Aloysio Freitas, Aspásia Camargo, Bencardino, Carlos Caiado, Chiquinho Brazão, Claudinho da Academia, doutor Carlos Eduardo, doutor Gilberto, doutor Jairinho, Eider Dantas, João Cabral, João Mendes de Jesus, Jorge Braz, Jorge Felipe, Jorge Pereira, Jorginho da SOS, Leonel Brizola Neto, Marcelo Piuí, Paulo Pinheiro, professor Washington, Renato Moura, Roberto Monteiro, Rubens Andrade, S. Ferraz e Tânia Bastos. Presentes e votando, dos 36 vereadores que registraram presença, 10 votaram. Não há quórum para deliberar e nem para prosseguir a sessão. Antes de encerrar, a mesa lembra que hoje, às 18 horas, haverá entrega da medalha Pedro Ernesto ao perfil do Twitter, @LeiSecaRJ, e moções aos voluntários que trabalharam durante o período das chuvas de abril de 2010, requerimento de autoria da vereadora Clarissa Garotinho. Convoca a sessão ordinária para amanhã, às 14 horas. Está encerrada a sessão.